Olá pessoal, mais uma videoaula sobre programação orientada a objetos. A atividade de hoje é a seguinte: crie uma superclasse com dois atributos e um construtor para inicializar os dois atributos criados. Criar uma segunda classe, subclasse da primeira, com dois atributos e dois construtores, um para inicializar os dois atributos da segunda classe e outro para inicializar os dois da classe e os outros dois que herdou da primeira. Criar uma terceira classe que em seu método main instancie dois objetos a partir das duas primeiras classes criadas e utilize os seus construtores. Criar uma videoaula explicando sua solução. E a atividade 2, criar uma videoaula citando duas definições de herança de autores diferentes, informando o nome do autor. Depois criar sua própria definição a partir das duas citações pesquisadas. Eu vou começar em ordem contrária à atividade, para mais fácil. Sobre escritores, o que é que eles têm a dizer sobre o conceito de herança. A gente vai primeiro aqui para o livro Programação de Computadores com Java, o autor José Augusto Navarro Garcia Manzano e Roberto Afonso da Costa Júnior. Qual a definição deles sobre herança? Encapsulamento e herança. O conceito de herança está relacionado ao fato de uma classe herdar de outra classe suas características. Assim, uma classe filho, chamada de subclasse, herda da classe pai, superclasse, todos os campos e métodos que sejam a ele públicos. Se os componentes de uma classe pai forem privados, não ocorrerá a definição de herança, mas se os componentes forem protegidos, estes serão herdados, mas serão necessários métodos específicos para fazer o acesso de escrita e leitura nos campos associados. Esse modo de visibilidade pública, privada ou protegida é chamado de encapsulamento. Então, eu logo de cara já concordo com esse conceito, que é um conceito mais completo sobre a herança. O outro livro que a gente vai procurar o conceito é esse aqui, chamado Java para Iniciantes, cujo autor é Herbert Schildit. O que ele tem a dizer sobre herança? Está um pouco mais resumido, mas ele diz que a herança é um dos três princípios básicos da programação orientada a objetos, porque permite a criação de classificações hierárquicas. Usando herança, você pode criar uma classe geral que defina características comuns a um conjunto de interrelacionamentos. Essa classe poderá então ser herdada por outra classe mais específica, cada uma adicionando suas características exclusivas. No jargão Java, a classe que é herdada se chama superclasse. A classe que herda se chama subclasse. Portanto, uma subclasse é uma versão especializada da superclasse. Ela herda todas as variáveis e métodos definidos pela superclasse e adiciona seus próprios elementos exclusivos. São ideias bem parecidas, bem próximas, né? Aqui a gente não vê um autor discordando do outro. Isso é uma questão de definição mais detalhada de um para o outro. Eu concordei mais com a primeira, né? Então vamos ao que interessa. Vamos para a atividade. É o seguinte: a primeira classe que foi criada aqui por mim foi país. A gente criou a classe, vai ser a superclasse, né? País, ela tem os atributos nome e população, e vai ter o método
festejando. Isso aqui tem a ver com voto, viu, pessoal? Depois das eleições vai ter a comemoração de quem ganhar, né? O método aqui festejando. E a gente vai ter aqui a classe que vai herdar. A gente está vendo aqui os stands, que vai herdar de país esses atributos aqui, o nome e população. Se eu já tenho aqui na classe, na super classe, eu não vou precisar incluir na subclasse. Questão hierárquica. Eu vou aproveitar os dados que estão lá. O que é que eu vou ter aqui? Vou ter esses dois diferentes, que é variável governador e variável cidades. Quais são os métodos que eu vou criar na subclasse? Vou criar o votar gov, que é referente a votar para governador, e vou ter o método votar pres, que é para votar para presidente. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar a classe de teste de uso, né? Que vai ter o main. Vamos lá. O nome que eu vou colocar aqui para essa classe, usa votar. Vamos selecionar o main e vamos criar essa classe. Pronto, classe criada. O que a gente vai fazer agora é dar uma dicasinha aqui, né? Vamos criar os objetos. Primeiramente, o objeto para país. Então vamos lá. País, objeto P1 igual a new país. P1 ponto. Você vai ver aqui que já vai aparecer as opções, os atributos e os métodos que foram criados lá na superclasse, né? Vamos primeiramente colocar qual? Vamos lá, vamos ver aqui se tem um método festejando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não identifiquei, só um instante. Festejando. Vamos ver o nome. P1 ponto nome. Vamos criar aqui o nome para o país, né? Nosso país, Brasil. Vamos criar agora população. Bom, a população do Brasil, vou botar um valor aproximado aqui. Deve ser mais, mas isso é irrelevante no momento. 200 milhões. Criamos o objeto para país. Vamos criar agora o objeto para estado. Ok, vamos lá. Então, estado, vamos dizer que é 1 igual a new estado. Vamos agora criar E1. Vamos colocar as características. Olha só, o que a gente vê aqui.
Vou te dar o ponto. A gente vai ver que vai ter as variáveis de nome. Onde é que a gente vai achar? Vamos lá, vamos procurar aqui com calma. Vai aparecer votar presidente, votar governador. Vai ter também, aqui está nome. Você está vendo que essa característica aqui está na classe país, assim como população. Quer ver só? Vamos lá, a gente está criando as características do objeto de estado. O que é que tem aqui no estado? A gente só criou governador, provavelmente a gente vai botar o nome, né? E quantidade de cidades, além dos métodos do que vai ocorrer lá. Em país a gente vai ter o nome e a população. Tá vendo só? Isso aqui é o que a superclasse país herdou para a subclasse estado. Então a gente não vai precisar fazer nas duas classes, só numa já vai ser suficiente. Vamos lá, vamos completar o que a gente estava fazendo. O que eu quero colocar aqui em estado? O nome. Então a gente vai, bota o nome, seleciona, bota o nome do nosso estado, nosso querido estado, que também é nome de um timaço, né? Vamos lá, nosso timaço que venceu o Flamengo hoje. Pronto, botamos o nome do estado. Vamos agora para o que? Para a população do nosso estado, do estado do Ceará, que também é uma variável que está na classe, na superclasse. População do Ceará, vamos botar um valor aproximado aqui, que a gente não tem a informação exata. Deixa eu ver se eu botei um int ou foi string. Isso, botou um string. Vou botar aqui aproximadamente 8 milhões. Ok, 8 milhões. Muita gente. Vamos colocar o que mais? Agora vamos botar as características que tem lá no classe estado. Olha o que tem aqui. Int cidades. E quantas cidades, pessoal? Eu acho que tem esse tanto aqui, né? Eu fiz uma pesquisazinha, mas eu posso ter esquecido já. O que mais que a gente vai colocar? Tem um governador, né? Todo estado tem um governador. Governador do Ceará atualmente, o nosso querido Camilo Santana. Olha só, o governador tá num programa, hein? Ok, o que mais que a gente vai colocar? Vamos colocar os métodos. Método votar para governador e o método votar para presidente. Ok? Vamos, que mais que pronto, vamos imprimir. É isso mesmo. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui para imprimir primeiramente o nome do nosso país. Nome. O país é o P1 ponto, vamos lá, vamos ver, vai puxar as características, as variáveis da superclasse. Pronto. O que mais? Eu não vou ficar perdendo tempo digitando um por um, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos copiar isso aqui, vamos pessoal. Vamos lá, vou colocar mais ou menos uns 3 aqui. Pronto, o próximo que a gente vai fazer é a população. Vamos lá, vamos colocar a população.
a população é... Opa, o que houve aqui? População P1 string também. Ok. Que mais? Vamos colocar pro estado agora. Estado é o... Vamos dar aqui um Ezinho. É um ponto... O que ele vai puxar? O que ele vai pedir aqui? Ele vai herdar da superclasse. A subclasse estado vai herdar, olha só. Vai herdar tudo que aparecer aqui. Nome que está em país. O que mais? Vou tirar uma cópia disso aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos acelerar, senão não dá tempo de a gente testar, né? Vamos lá. A população é um ponto. População. Que mais? Vamos botar uma característica que tem lá. O que é que tem aqui? Tem governador e cidades. Vamos botar governador agora. O governador é o... Vou botar, cadê? Governador string. O estado tem quantas cidades? Tem cidades. Tem um espaçozinho mais. Cidades. Opa, com aspas. Ok, vamos comentar aqui também. Isso aqui é para imprimir. Então vamos fazer o teste aqui. Pronto, vamos lá, vamos ver o que apareceu. Primeiramente apareceu o método, olha só. Isso aqui é o que apareceu quando ele votou. Piririm, votou para presidente. Vendo só? Começa sempre pela superclasse. Depois apareceu Piririm de novo. Executou isso daqui, o método para votar para governador. Depois eu já sabia, né? Pois eu já sabia, ele votou para presidente, já sabia o resultado que ia acontecer. Depois apareceu o que? O país é o Brasil, a população é 200 milhões. Vendo só a sequência? O que tem aqui? As variáveis da classe principal. O nome, o país é o Brasil, população 200 milhões. Logo em seguida puxou essas informações do nome do estado, que é o Ceará, a população, que é de 8 milhões aproximadamente. O que mais? Depois puxou essas informações aqui. O nome do governador é Camilo Santana e a quantidade de cidades são 184 cidades. Então, esse exemplo que eu dei, né, sobre herança, como é a sua funcionalidade, e eu espero que vocês tenham compreendido.